Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos e que a paz, a fé e a esperança permaneçam em nossos corações. Nós vamos refletir hoje sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Com esta afirmação, o Mestre nos convida a uma profunda reflexão sobre esse assunto. Inicialmente, vamos fazer uma distinção entre ressurreição e reencarnação. Os judeus acreditavam que o homem que viveu podia reviver. Apenas os sacudeus, uma ordem religiosa da época do Cristo, não acreditavam nisso. Os sacudeus acreditavam na imortalidade, não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem na existência de anjos bons ou maus. Eles acreditavam apenas nas recompensas temporais. Para eles era todo o sentido da vida. Depois da morte, segundo os sacudeus, não existia nada. Mas os demais judeus acreditavam, na ressurreição. Chamavam de ressurreição na época. Entretanto, o termo usado pelos judeus, ressurreição e não reencarnação. E nós sabemos que ressurreição, esse termo, usado por diversas instituições religiosas, significa o renascer no mesmo corpo físico, o que a ciência demonstra não ser possível. E a reencarnação, por sua vez, como ensinou o Mestre Jesus, significa o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo formado por ela. Mas vejam só, até o século VI depois de Cristo, o cristianismo representado pela Igreja Católica Romana admitia a reencarnação como uma nova oportunidade de o homem voltar em um novo corpo físico e corrigir erros do passado. E o que aconteceu? Teodora, mulher do imperador Justiniano, escravocrata e profundamente desumana, temia voltar em um corpo de uma escrava negra para pagar os seus pecados. E dessa forma pressionou o seu marido, o imperador Justiniano, a obrigar o Papa Virgílio, o pontífice da época, a substituir nas Escrituras a palavra reencarnação pela palavra ressurreição. Isso aconteceu no ano de 553 depois de Cristo, no segundo concílio de Constantinopla. E a partir daí, oficialmente para a Igreja Católica, Apostólica Romana, para o cristianismo, foi tirado dos livros oficiais. Foi tirada a palavra reencarnação e substituída por ressurreição. Na época do Cristo, dentre os judeus, existia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus.
Ele pertencia à casta dos fariseus, ordem religiosa e política caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externo. Apesar de ser chamado príncipe dos judeus, por ser alguém bem situado no campo social, politicamente influente e membro do Sinédrio, Nicodemos percebia que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. E ele tinha um desejo de ter com Jesus uma conversa pessoal, um encontro pessoal. E numa determinada noite, Nicodemos e Jesus se encontraram. E Nicodemos indagou o mestre: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos disse a Jesus: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. E disse Jesus ainda: o vento sopra onde quer. Ouvis seu ruído e não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim podes entender o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou alma do homem. E continuou Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Se não acreditam quando vos falo das coisas da terra, como acreditarão quando lhes falar das coisas do céu? Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas na época por muitos no sentido da regeneração pela água do batismo. E não era esse o significado que Jesus quis dar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Meus irmãos, Jesus estabelece aí uma clara e positiva distinção entre o Espírito e o corpo material. O que é nascido da carne é carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito independe deste. E Jesus dizia seguidamente aos seus discípulos: ouça os que têm ouvidos para ouvir. Querendo dizer com isso que nem todos estavam preparados para compreender certas verdades. E por esta razão nós sabemos que o Mestre revelava muitas coisas através de parábolas que necessitavam ser interpretadas pelos seus discípulos, por aqueles mais preparados. Porque naquele tempo que Jesus viveu entre nós, aquele povo rude, ignorante, no sentido de desconhecer a realidade da vida espiritual,
aquele povo belicoso, que considerava que Deus os recompensava através das vitórias nas guerras e do poder econômico e da saúde pública. Aquele povo não estava preparado para conhecer e assimilar, aceitar os ensinamentos do Mestre Jesus. E Jesus sabia disso. Ele estava ali no tempo certo, como foi planejado pela espiritualidade, plantando uma semente que seria colhida milênios depois. Jesus sabia disso, que ele estava ali no momento certo. O mesmo capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo fala, mais adiante, dos laços de família. Nós sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que existe uma parentela física, uma parentela corporal, os laços de família corporais e uma parentela espiritual. E sabemos também que a nossa família espiritual é muito maior do que a nossa família corporal nesta nossa encarnação. E que, através desta encarnação, nós viemos aqui, nós nos comprometemos naquele planejamento reencarnatório que fizemos antes de vir, a aparar as arestas com aquele grupo de familiares com os quais precisamos nos harmonizar, nos equilibrar, aprender a amar e respeitar. Então, os laços de família são os laços corporais, da parentela corporal e da parentela espiritual, muito mais numerosa. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, fala sobre os limites da encarnação. E nós podemos afirmar, com base no que sabemos, no que nos ensina a doutrina, que as encarnações não têm limites. São tantas quantas forem necessárias ao nosso aprendizado, à nossa evolução. Somos viajores cósmicos. E o próprio Livro dos Espíritos nos diz que a Terra não é o primeiro orbe no qual estamos encarnados, que já habitamos outros orbes e para cá viemos numa escola de aprendizado necessária à nossa evolução. E todos nós sabemos, quando se fala dos exilados de capela, que são os mais referidos e mais conhecidos, daqueles espíritos que foram transmigrados para cá, para ajudar os habitantes que aqui estavam, os seres primitivos que aqui já se encontravam, a evoluir. Então, meus irmãos, as encarnações não têm limites. São tantas quantas forem necessárias
para o nosso aprendizado. E a encarnação é uma necessidade de todos nós. O que acontece é que Deus dá a mesma oportunidade a todos. E aí entra o livre-arbítrio que nós temos. E com base no livre-arbítrio, nós podemos fazer nossas escolhas pelo caminho do bem, pelo caminho do amor, ou pelo caminho que não é o do bem, por aquele caminho que vai retardar a nossa caminhada evolutiva. E fazendo uma analogia, é como se um estudante de nível secundário ou universitário, vamos supor, ao final do ano fosse reprovado. Ele teria que recomeçar aquele ano novamente. A gente fala repetir o ano. Foi jubilado. E aqueles seus colegas que foram bem, tiraram notas boas, esses passaram para a etapa seguinte. Não precisaram voltar e repetir o ano. E assim se dá com as sucessivas encarnações. Todos nós temos o livre-arbítrio e nós podemos usá-lo da forma que nós quisermos. Mas nós evoluímos sempre, pelo amor ou pela dor. A dor é necessária e nos faz refletir. E muitas vezes nos revoltamos e pensamos que Deus é injusto e impiedoso e que nos castiga. Lê do engano. Deus está nos ensinando a amar pela forma que nós precisamos. As dores do corpo físico, como costumo dizer, é um tratamento de beleza espiritual da alma. Nada é por acaso. A Terra é uma escola para nosso aprendizado. Cada dia colhemos novas lições. Mas cabe a cada um de nós acelerar ou retardar esse processo evolutivo. Através do caminho do bem, pautado pelo amor ao próximo, pela fraternidade, pela caridade, pelo respeito, ou nos desviarmos desse caminho do bem. E isso, agora, dependendo da gravidade do delito que cometamos, não será mais permitido em nosso orbe. Nosso abençoado planeta, que passa agora por uma provação coletiva da humanidade, está em pleno processo de regeneração planetária. Nós sabemos que, na classificação dos mundos que aprendemos na doutrina, temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, e aqui que nós estamos, o mundo em regeneração, mundos ditosos e felizes e mundos celestes, destinados aos espíritos iluminados que não necessitam mais reencarnar, apenas em missão.
Então, meus irmãos, vamos nos conscientizar da necessidade de procedermos à reforma íntima. É chegada a hora de separar o joio do trigo. E nós, certamente todos nós, queremos habitar a nova terra, o planeta regenerado. Para isso, precisamos seguir os ensinamentos do Mestre. Precisamos confiar em Deus, ter fé, ter amor no coração, porque o reino de Deus está dentro do coração de cada um de nós. Muito obrigado a todos e que a paz do Senhor esteja com todos nós.